Tem algum macete, assim, pra, tipo, a gente conseguir simplificar a vírgula pensando na redação do Enem? Tem. Especialmente, acho que dentre os problemas, o maior de todos é vírgula. Ou colocar vírgula onde não tem, não colocar vírgula onde tem, ou até mesmo acertar a vírgula, mas não ter certeza que aquela vírgula tá ali, porque tem casos que são obrigatórios, tem casos que não são facultativos. Tem casos que mudam o sentido de absolutamente tudo. E a galera fica muito perdida. Assim, eu acho que vale a pena estudar vírgula para a prova de linguagens, que não é uma expectativa, mas eu acho que vale a pena, sabe? Porque é um assunto que você vai precisar a sua vida inteira, você vai precisar muito na redação e pode ser que apareça uma questão ou duas ali na isolada. Então, assim, eu acho que vale a pena colocar vírgula como um assunto para estudar. Até porque, quando você vai estudar vírgula, você tem que fazer uma pequena revisão de sintaxe. Que é estudo do sujeito, tipo de predicado, verbo, objeto e tal. Então, não aprofundado, mas superficial, você revisa aquela parte. E assim, no caso da redação, não, professora, eu não tenho tempo, não vai dar para fazer isso. Beleza, o que a gente pode fazer então? A gente pode pegar os principais tipos, né, de construções comuns à redação e ver onde obrigatoriamente tem a vírgula. Por exemplo, é comum que o aluno inicie, de repente, a introdução ou até ali alguma parte do desenvolvimento com uma marca de tempo ou de lugar. Que ele pode falar do momento atual, ele pode falar do Brasil, sei lá, por exemplo, né? Que é o comum do Enem. Então, a gente sabe que esse tipo de marca, quando vem no início da frase, precisa ser separado por vírgula. No Brasil, vírgula. Escreve o que tem no Brasil, sabe? Atualmente, vírgula. Isso vai acontecer. Se for no começo da frase, uma vírgulazinha e fé, continua. Se for no meio da frase, uma vírgula antes, uma depois. Se for no final da frase, não precisa de vírgula. Muito bom. Jeitinho, é um tipo de coisa que a gente sabe que é comum na redação e vai facilitar. Então, usou o conectivo é obrigatório. Então, alguns tipos de conectivo obrigatoriamente vão trazer a vírgula também. Então, a adversativa, explicativa e conclusiva, por exemplo. Tem na minha música lá, a vírgulazinha, né? Eu fiz uma paródia da Anitta. Não sei se eu vou saber cantar, mas a música era a paradinha. Aí lá, vírgulazinha, fazendo altas idiotices lá. E aí a gente fazia no final que fazia assim: adversativa, explicativa e conclusiva. Sempre vai levar o quê? Vírgulazinha. Eu não sei pra onde vou. Pode até não dar em nada. Oh, 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 oh. Alegria, alegria. Então, são 3 exemplos de conectivo que vão te ajudar. Você tem que usar os conectivos. O conclusivo é obrigatório, o adversativo é muito comum, o explicativo é uma ferramenta que você consegue ali dar continuidade, provar que o seu texto tem coesão. Dá um Então, exemplo pra gente de adversativa, pra gente já ir exemplificando. Um conectivo adversativo. O conectivo adversativo é aquele da quebra da expectativa, a quebra da lógica. Por exemplo, ontem uma pessoa falou assim pra mim: você é uma mulher incrível, mas eu tenho medo de falar português com você. Entendeu? Eu falei, manda áudio, amor. Não escreve não, manda áudio, não tem problema. Emoji, vai no emoji, amiga. Isso, figurinha, adoro figurinha, faço disputa de figurinha, não canso. Mas esse é um bom exemplo. Quebra da expectativa. Se você é uma mulher incrível, qual a expectativa? Bora! Já é. Mas não, se você é uma mulher incrível, mas, porém, entretanto, todavia. Então é uma quebra da pseudo-expectativa que a primeira oração vai causar. E aí pede vírgula. Pede vírgula, né? Tem aquele tipo de introdução que a galera gosta, que faz uma referência a um cenário perfeito e depois vem com porém, infelizmente no Brasil não é assim.
né? Uhum. Isso aí é um A exemplo que é gente comum. tem, sim, a gente tem bastante introduções que começam fazendo referência à Constituição de 88. Então, de acordo com a Constituição Federal de 1988, e aí é um cenário maravilhoso, né? Porque tá no papel, a Constituição. Todo ser humano tem direito a uma vida plena, os seres humanos são iguais perante a lei, né? Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Ponto final. Porém, vírgula, entretanto, vírgula, no entanto, vírgula, e aí você vai problematizar, falando que aquilo não se verifica na realidade brasileira. Esse conectivo vai pedir uma vírgula, né, Carol? Sim, é isso aí. Então, assim, se você não tá com tempo, não tirou aquele momento para se aprofundar no estudo da vírgula, você pode pensar no tipo de frase que você gosta de montar e já entender que ali vai caber a sua vírgula. Não tem problema nenhum estudar assim também, acho que funciona. O que você acha? Eu acho muito bom, porque a gente tem formas típicas. Por exemplo, essa vírgula, depois de conectivo, vai rolar várias vezes na tua redação. Provavelmente, a cada nova oração, fora a primeira, você vai estar pondo um conectivo porque você quer te dar uma nota boa na competência 4, você não é bobo nem nada, não é mesmo? Então, já sabe que ali vai vírgula. Tem uma regra, Carol, no Enem, que eu acho muito doida, que é assim: a cada adjunto adverbial longo, que é de 3 palavras para cima, é obrigatório vírgula. Então, por exemplo, se eu vou falar que na maioria das vezes acontece tal problema, esse na maioria das vezes tem que estar entre vírgulas. Ou se ele está começando a frase, tem que ter uma vírgulazinha depois. Já o adjunto adverbial de menos de 3 palavras, tipo hoje, não vai precisar. No Brasil, não vai precisar. A gente põe, mas ele não é obrigatório. Agora, se eu ponho na sociedade brasileira, aí tem que ter a vírgula. Então, é isso aí que eu falo também. Ah, não, se for grande tem que botar, se for pequeno não precisa. Então vamos botar em todos, vamos parar de palhaçada, porque aí você pensa de um jeito só e paz na terra, né? Não tem problema. Tem vírgula de enumeração, por exemplo, uma coisa que a gente usa muito menos na redação. Sim, porque sim. A gente não tem muito espaço para enumerar, fazer uma lista de coisas. Então, não é impossível de cair, mas a gente usa menos. Agora, vírgula entre sujeito e predicado é um erro muito fácil de acontecer na redação do Enem, principalmente porque a gente tem sujeitos muito longos, né? A gente está argumentando, aí coloca uma vírgula errada ali. Ó, quer ver um negócio? A gente falando disso, né, da locução adverbial. Então, no Brasil, vírgula, é muito comum o debate sobre redes sociais, sei lá. Agora, ok, no Brasil, vírgula, show, tá lindo, não tem problema. Não precisava, mas botou, tá ótimo, tranquilo. Agora, se a gente mudar no Brasil para o Brasil alguma coisa, o Brasil já é o sujeito. Então, o Brasil, sempre tem um aluno que acha que porque ele respirou, ele tem que botar a vírgula. Então, ó, o Brasil é um país em potencial para tal área de cultivo, de sei lá de quê. Então, aí já é o sujeito, e a gente não vai ter essa vírgula aí. E esse erro acontece justamente por causa dessa parada. No Brasil tem, mas o Brasil, que dá o mesmo som, talvez a mesma pausa, assim, na hora de falar, não pode ter, porque é sujeito, que aí entra a sintaxe.